Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar a similaridade existente entre ponteiros e vetores na linguagem de programação C. Vendo então vetores como ponteiros. Para que possamos compreender essa similaridade, devemos primeiro entender como a linguagem C trata vetores. Quando declaramos um vetor da seguinte forma: tipo da variável, nome da variável, entre colchetes, número de elementos na primeira dimensão, seguido do número de elementos na segunda dimensão, e assim sucessivamente até o número de elementos na enésima dimensão, efetivamente o processador da linguagem, ou seja, o compilador C, calcula o tamanho em bytes necessário para armazenar este vetor. Como nós vimos, este tamanho é calculado da seguinte forma: tamanho da primeira dimensão, vezes tamanho da segunda dimensão, vezes tamanho da terceira dimensão, e assim sucessivamente até multiplicarmos este valor pelo tamanho da enésima dimensão. Em outras palavras, vamos ter a quantidade total de elementos no vetor. E este valor é multiplicado pelo tamanho do tipo, ou seja, a quantidade de bytes ocupada pelo tipo do elemento do vetor em questão. O compilador, então, aloca este número de bytes em um espaço livre de memória. O nome da variável declarada é, na verdade, um ponteiro para o tipo dos elementos do vetor, que aponta para o elemento inicial desta área alocada. Mas aí surge a seguinte pergunta: então, como é que podemos usar a seguinte notação? Nome da variável, entre colchetes, um índice. Isso pode ser facilmente explicado desde que você entenda que a notação acima é absolutamente equivalente a se fazer asterisco, entre parênteses, nome da variável mais índice. Então, vamos nos recordar. Nome da variável é o endereço inicial da área reservada para o vetor. Neste caso, eu vou me deslocar desse endereço índice, que significa que eu vou pegar o valor de índice e multiplicar pela quantidade de bytes ocupada pelo tipo dos elementos do vetor. E aí, depois que eu tiver acesso a esse endereço final, após o deslocamento do endereço inicial de índice, eu vou referenciar o mesmo e ir para o conteúdo da área apontada. Desta forma, um ponteiro pode ser utilizado, por exemplo, para fazer uma varredura sequencial de uma matriz, pois, quando temos que varrer todos os elementos de uma matriz de uma forma sequencial, podemos usar um ponteiro, o qual vamos incrementando. Daí surge o seguinte questionamento: qual seria a vantagem em se fazer uma varredura sequencial usando ponteiros? Vamos considerar o seguinte programa para zerar uma matriz. Então temos aqui a função principal, abrimos o bloco da mesma, no início do bloco vamos declarar as variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, estou declarando um vetor bidimensional de elementos em ponto flutuante, que eu tenho 50 elementos na primeira dimensão e 50 na segunda. Depois estou declarando duas variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente i e j. Vou usar um primeiro for para percorrer todas as linhas da minha matriz. Então, para isso, vou utilizar i, que vai variar de 0 a 49. Tem um for interno a este para percorrer todas as colunas da iésima linha. Então, para isso, vou utilizar o j, que vai variar de 0 a 49. E aí, dentro do for interno, eu acesso o elemento da matriz indexado por i e j e atribuo a este o valor 0.0. Podemos reescrever o programa anterior nos valendo do conceito de ponteiros. Temos aqui o código-fonte de um programa que adota esta abordagem. Então, inicialmente, temos a função principal, abrimos o bloco da mesma. No início do bloco, vamos declarar as variáveis que serão utilizadas no programa. De forma análoga ao programa anterior, também vou declarar um vetor bidimensional de elementos em ponto flutuante, com 50 elementos na primeira dimensão e 50 na segunda. Só que agora estou declarando um ponteiro para float, com identificador p, e declaro apenas uma única variável do tipo int, com identificador count. Vou utilizar um for para percorrer todos os elementos do meu vetor sequencialmente. Para isso, vou utilizar count, que vai variar de 0 a 2.499. Então, vou percorrer os 2.500 elementos do meu vetor, ou da minha matriz, Estou inicializando o ponteiro p com o endereço inicial da área de memória reservada. Tenho aqui, o processo de inicialização de p, ou atribuição do valor inicial para p, sendo feito. Então, eu utilizo apenas o primeiro índice do meu vetor bidimensional e com isso eu acesso o endereço inicial da área reservada e atribuo esse valor para P. Poderia utilizar a atribuição alternativa que está aqui como um comentário.
Então posso utilizar os dois índices, referenciar o primeiro elemento e extrair o endereço do mesmo com E comercial. E aí sim este valor vai ser atribuído para P. O fato é que dentro deste for, o que eu estou fazendo? Utilizo o endereço contido em P para acessar o conteúdo da memória apontado pelo mesmo e a este conteúdo atribuir o valor 0.0. Como o meu operador de incremento está sendo utilizado da forma pós-fixada, após essa atribuição ter sido feita, que o valor de P é atualizado, passando a apontar para o próximo float em memória. E aí eu volto para a próxima iteração do meu for. Bom, mas eu ainda não respondi a questão, né? Qual seria a vantagem em se fazer uma varredura sequencial utilizando ponteiros? Então temos aqui os dois trechos, né, do primeiro programa, que não se utiliza de ponteiros para varrer a minha matriz, ou percorrer todos os elementos da mesma. Então no caso aqui, né, eu tenho o trecho que faz essa varredura, e abaixo eu tenho o trecho que faz, né, a varredura sequencial dos elementos da minha matriz, utilizando para isso o conceito de ponteiros. Vamos compreender melhor ou nos recordarmos de como o processo de indexação vai ser feito neste primeiro código. Então, efetivamente, como que se dá o acesso ao elemento indexado por I e J na minha matriz? Efetivamente, o compilador vai interpretar este acesso da seguinte forma. Então ele vai pegar o endereço inicial, vai somar a este o valor de I vezes 50, que é a quantidade de colunas que eu tenho em cada linha, e depois vai somar o valor de J. E aí depois que obtiver o endereço efetivo do elemento em questão, indexado por I e J, o mesmo será referenciado e vai ser feito o acesso à área de memória apontada por este endereço obtido através da avaliação dessa expressão aritmética. Essa expressão aritmética também nos permite compreender adequadamente o porquê dos índices em C começarem em zero. Então, para eu acessar o primeiro elemento, ou seja, para eu acessar o elemento indexado por mat rx, eu efetivamente vou ter o valor de I zero, então 0 vezes 50 é 0, e o valor de J zero. Então, eu vou somar 0 mais 0 ao endereço inicial. Vou continuar com o endereço inicial. Tá certo? Então agora a gente pode entender claramente a vantagem de percorrer esse meu vetor utilizando o conceito de ponteiros, porque eu simplesmente acesso o endereço apontado por P, do que avaliar toda essa expressão aritmética para obter o endereço final que eu preciso acessar. Contudo, é extremamente relevante enfatizarmos que há uma diferença entre o nome de um vetor e um ponteiro que deve ser destacada. Um ponteiro é uma variável, mas o nome de um vetor não é uma variável. Isso significa que não se consegue alterar o endereço que é apontado pelo nome de um vetor. Logo, temos aqui um trecho de código, né? Efetivamente está sendo feita a declaração de um vetor de inteiros com 10 elementos, identificador vetor, a declaração de um ponteiro inteiro, com identificador ponteiro, e a declaração de uma variável inteira, com identificador i. Posteriormente, é feita, né, a determinação do endereço de memória da variável i, ou seja, a extração do endereço de memória de i é feita por meio da utilização do operador e comercial. E este endereço de memória é atribuído para a variável ponteiro. O ponteiro é uma variável, consequentemente eu posso fazer essa atribuição sem nenhum problema. Porém, agora eu vou destacar algumas operações que são inválidas. Eu não posso, por exemplo, consultar o endereço inicial do meu vetor, somar a este duas unidades e o valor obtido ser atribuído a vetor. Então, eu consigo consultar sem nenhum problema, consigo avaliar essa expressão aritmética sem nenhum problema, mas não posso atribuir o resultado obtido através da avaliação da expressão aritmética para vetor. Também, de forma análoga, não posso incrementar vetor. Por fim, mais um exemplo do que eu não posso fazer, né? Mesmo a variável ponteiro tendo um endereço de um inteiro válido, eu não posso atribuir esse endereço para vetor. Se testarmos as operações anteriores em nossos compiladores, eles darão, por exemplo, uma mensagem de erro do tipo lvalue. O L é uma abreviação para left, ou seja, um erro de valor à esquerda, ou, em uma tradução livre de contexto, né, tipos incompatíveis na atribuição. Tá certo? Então isso significa que eu não posso me utilizar do identificador de um vetor para alterar o valor contido no mesmo, ou seja, o endereço inicial
do vetor em memória, porque isso ia equivaler a deslocar a área de memória que previamente foi reservada para o meu vetor. Isso não é possível fazer. Vamos agora para o primeiro exercício da nossa videoaula. Construa um programa que declare uma matriz 3x4 de inteiros e a inicialize da seguinte forma. Então temos aqui, externado os valores respectivos para cada elemento da matriz. Depois a imprima na saída padrão com o layout apresentado. Ali está em destaque que as manipulações da matriz devem ser feitas utilizando um ponteiro. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa que eu vou apresentar vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de hiperprocessador include stdio.h. Vou também dar flexibilidade ao meu programa para que eu possa facilmente ajustar a quantidade de linhas e colunas da minha matriz. Então vou me valer da diretiva de hiperprocessador define, que vai associar o identificador NL ao valor 3, ou seja, ao número de linhas. Vou utilizar novamente o define para associar o identificador NC ao valor 4, ou seja, o número de colunas. Tenho agora a minha função principal. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, estou declarando um vetor bidimensional de inteiros, com identificador matriz e com NL elementos na primeira dimensão e NC elementos na segunda, ou seja, 3 elementos na primeira dimensão e 4 na segunda dimensão. Estou declarando agora um ponteiro para inteiro com identificador P e uma variável inteira com identificador I. Vou me valer agora deste for para percorrer sequencialmente todos os elementos do meu vetor. Para isso, vou utilizar a variável i, que vai variar de 0 até nl vezes nc menos 1. A cada iteração, o valor de i é incrementado em uma unidade. Notem que eu estou inicializando o valor do ponteiro p com o endereço do primeiro elemento da minha matriz. Então, estou utilizando os dois índices como 0, acessando o primeiro elemento da primeira linha da minha matriz, e extraindo o endereço deste elemento com E comercial. Este endereço vai ser atribuído para o ponteiro P. Dentro do meu for, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o endereço contido em P para acessar a área de memória apontada por P e a esta área de memória atribuir o valor de I mais 1. Após essa atribuição, que eu vou incrementar o endereço contido em P, passando a apontar para o próximo inteiro em memória. Só para vocês se recordarem o porquê dessa inicialização, Lembre-se que os valores sugeridos, ou melhor, especificados pelo enunciado, eram estes aqui. Então, notem que se eu percorrer esse meu vetor, a minha matriz, sequencialmente eu vou ter o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sendo atribuídos para os elementos. Então, no caso, por isso que eu estou atribuindo i mais 1, já que o primeiro valor de i é 0 e o primeiro valor a ser atribuído é o valor 1. Após executar este for, eu tenho um novo que vai servir para percorrer sequencialmente todos os elementos da matriz e apresentar a mesma com o layout sugerido pelo enunciado, ou seja, este layout aqui apresentado. Dentro do segundo for, eu tenho inicialmente um if, que serve para determinar se o elemento em questão, indexado por i, está na primeira coluna da minha matriz, pois eu vou anteceder este elemento, se ele estiver na primeira coluna, com um pipe, para manter o layout apropriado. Então, no caso, essa expressão aritmética vai obter essa informação. De que forma? Então, vamos lá. Considerando que o i é um índice contínuo para os elementos do meu vetor bidimensional, eu estou associando aqui os valores dos elementos índices em vermelho. Então, os índices começam em 0, 0, 1, 2, 3, sucessivamente até o índice 11. Então, no caso, se eu pegar o valor de i e dividir por nc em busca do resto da divisão inteira, vamos obter o seguinte. Então, considerando que o valor é 0, vou analisar os índices dos elementos que se encontram na primeira coluna. Então, considerando que o valor de i é 0, o resto da divisão inteira de 0 por nc, que tem o valor 4, ou seja, a quantidade de colunas que eu tenho na minha matriz. Então, 0, o resto da divisão inteira de 0 por 4 é 0. Estou aqui. Lembrando que 0 é falso, falso negado verdadeiro. Então, vou entrar no if e o resto da divisão de i por nc por 0. Então, 0 dividido por 4, o resto da divisão é 0, eu entro no if. 4 dividido por 4, o resto da divisão inteira de 4 por 4 é 0, entro também no if. O resto da divisão inteira de 8 por 4 é 0, entro também neste if.
Como eu mencionei, tenho dentro do if um printf que vai, né, apresentar na saída padrão um pipe, um espaço e depois um valor inteiro, reservando duas colunas para tal. Se o número a ser apresentado não tiver 2 dígitos, eu vou preencher o mesmo com zeros à esquerda. Então isso está sendo determinado por esse código %. E o elemento em questão, que vai ser apresentado nessa posição, é o elemento que vai ser obtido através da utilização do endereço contido em P, deslocando I deste endereço e acessando o conteúdo desta área de memória. Efetivamente, se eu não entrei neste if, aí o que eu vou fazer? Vou verificar, né, através do meu else. Então, não entrei no if, fui para o else. Dentro do else tem um outro if, que agora vai analisar se o elemento em questão se encontra na última coluna. Pois após os elementos da última coluna, eu vou colocar um pipe. Então, como que eu verifico se o elemento está na última coluna? Então, vamos analisar aqui. Eu vou pegar o resto da divisão de I por 4 e vou comparar este com a quantidade de colunas menos 1. Então, vamos analisar aqui, né? Analisando os índices dos elementos que estão na última coluna. Então, tenho 3, né? O resto da divisão inteira de 3 por 4 é 3. E NC tem o valor 4. 4 menos 1, 3. Então, ocorre essa igualdade, eu entro neste if, contido no else. Se porventura o valor de if for 7. Então, o resto da divisão inteira de 7 por 4 é 3. 3 igual a 3. Entro no if. O resto da divisão inteira de 11 por 4 é 3. 3 igual a 3. Entro no if. Tá certo? Então, neste caso, eu tenho um printf que vai apresentar um valor inteiro na saída padrão, reservando duas colunas para isso da tela. Se o número tiver menos de 2 dígitos, vai ser preenchido com zeros à esquerda, né? E eu tenho aqui um espaço após o número e um pipe. Depois uma mudança de linha. O elemento que vai ser apresentado em questão vai ser obtido através da utilização do endereço de P deslocado e posições e acessando o conteúdo dessa área de memória. Se eu não entrei no primeiro if, vim para o else, não entrei no segundo if, aí eu vou para um else que vai tratar o fato dos elementos em questão não estarem na primeira e nem na última coluna. Então tem um printf que apenas apresenta o valor do elemento, reservando para tal duas colunas na tela, e se o número tiver menos de 2 dígitos, vai preencher com zeros à esquerda, até preencher as duas colunas, certo? O elemento em questão vai ser obtido de forma análoga ao que nós vimos antes, né, com asterisco entre parênteses P mais 1. Agora eu fecho o bloco da minha função principal, main. Esta nossa videoaula está sendo dedicada ao estudo da similaridade entre ponteiros e vetores. Vamos agora então analisar ponteiros como vetores. Sabemos agora que o nome de um vetor é um ponteiro constante. Podemos indexar o nome de um vetor. Logo, podemos também indexar um ponteiro qualquer. O programa que vamos ver a seguir funciona perfeitamente. Então vamos analisar o código-fonte do mesmo. Temos ali inicialmente a diretiva de pré-processador include stdio.h, ou seja, estou habilitando o meu programa a utilizar as funções de entrada e saída formatada. Tenho minha função principal, abro o bloco da mesma. No início do bloco vou declarar as variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, estou declarando um vetor unidimensional de inteiros com identificador matrx. Estou inicializando o mesmo na declaração com esta sequência de valores. Notem que eu não explicitei qual a quantidade de elementos no meu vetor, pois o compilador pode determinar essa quantidade analisando a lista de valores que devem ser atribuídos aos elementos do vetor. Então, no caso, eu tenho uma lista com 10 elementos, então terei 10 elementos no meu vetor. E estes terão os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, respectivamente. Tenho depois a declaração de um ponteiro para inteiro, com o identificador P. Vou agora atribuir para P o endereço de memória do meu primeiro elemento do vetor. Então, lembrando que o nome de um vetor é um ponteiro constante para o primeiro elemento do mesmo. Agora tem um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem. O terceiro elemento do vetor é 2 pontos. E eu tenho um código % aqui que vai apresentar na saída padrão um valor inteiro. Valor este obtido através da utilização do ponteiro P, indexando o mesmo com o índice 2. Ou seja, acessando o terceiro elemento a partir do endereço inicial que eu tenho em P. Então, destaco ali, né, que eu estou utilizando os colchetes indexando um ponteiro. Então, isso é absolutamente possível. Tem uma observação aqui a destacar, né? Podemos, então, constatar que P entre colchetes 2 é equivalente a utilizarmos asterisco entre parênteses P mais 2.
Contudo, uma observação se faz necessária. Vamos analisar o seguinte código-fonte. Primeira linha do mesmo contém a diretiva de pré-processador include stdio.h. Então, meu programa vai poder se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Depois eu tenho minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, estou declarando um vetor bidimensional de inteiros com o identificador matrx. Este terá 2 elementos na primeira dimensão, não estou explicitando a quantidade de elementos na segunda, porém estou fazendo uma inicialização na declaração, então o meu compilador vai poder determinar, analisando que eu tenho 10 elementos nessa lista de valores, que eu terei 5 elementos na segunda dimensão do meu vetor. E os valores que vão ser atribuídos para os elementos da primeira linha são os valores de 1 a 5, e para os elementos da segunda linha, de 6 a 10. Também estou declarando um ponteiro para inteiro com o identificador P. Agora eu vou atribuir o endereço de memória do primeiro elemento da minha área de memória reservada para o meu vetor para a variável P. Faço isso, utilizando apenas o primeiro índice do meu vetor bidimensional. Poderia também utilizar os 2 índices, então acessar o primeiro elemento da primeira linha do meu vetor e extrair o endereço do mesmo com e comercial. Depois eu tenho um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem. O terceiro elemento da segunda linha da matriz é código %d, que vai apresentar na saída padrão um inteiro que vai ser obtido através da indexação do meu ponteiro P com o índice 7, que vai corresponder ao valor 8, que corresponde ao terceiro elemento da segunda linha da matriz. Depois eu tenho mais um printf que vai apresentar a mensagem na saída padrão, o terceiro elemento da segunda linha da matriz é, e o código %d. Este vai apresentar o valor inteiro obtido através da utilização do meu vetor P e de 2 índices. O 1 representando que eu estou acessando a minha segunda linha da minha matriz e o valor 2 representando que eu estou acessando a terceira coluna desta linha. No caso, eu quero destacar que esta indexação é inválida. Eu não posso utilizar 2 índices para um ponteiro, tá certo? Eu faço isso para um vetor bidimensional, pois o compilador tem ciência da quantidade de elementos que eu tenho em cada dimensão. Tá certo? Vamos então agora analisar um pouco as strings. Lembrando que, seguindo o raciocínio anterior, nome de strings são do tipo char asterisco, ou seja, ponteiros para caracteres. Isso nos permite explorar os conceitos apresentados para resolver problemas, como, por exemplo, o apresentado no exercício a seguir. Construa um programa que declare um vetor de strings com 10 elementos e o inicialize com nomes fornecidos pelo usuário através da entrada padrão e, em seguida, o retorne na saída padrão. A manipulação do vetor deve ser feita por meio de um ponteiro. Tempo para vocês. Vamos então para uma proposta de solução. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Também tenho a intenção de tornar fácil o ajuste da quantidade de strings no meu vetor e do comprimento máximo dessas strings. Então, para isso, vou utilizar a diretiva de pré-processador define, que vai associar o identificador tamanho ao valor 10. Utilizar novamente, então, a minha diretiva define, associando agora o identificador comprimento _max ao valor 100. Tenho agora a minha função principal. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de um vetor bidimensional de caracteres, com identificador vetor _strings. Esse meu vetor vai ter tamanho elementos na primeira dimensão, ou seja, 10 elementos na primeira dimensão, e comprimento _max elementos na segunda dimensão, ou seja, 100 elementos na segunda dimensão. Posso enxergar esse vetor como contendo 10 strings, onde cada uma dessas strings vai ter no máximo 99 caracteres válidos. Também estou declarando um ponteiro para caractere com identificador P. Agora declaro uma variável do tipo primitivo int com identificador I. Tenho agora um for, cujo objetivo é percorrer todas as strings do meu vetor. Para isso, vou utilizar a minha variável i, que vai variar de 0 a tamanho -1. A cada iteração do meu for, o meu i vai ser incrementado em 1 unidade. Ao chegar no for, vou atribuir o valor do endereço de memória do primeiro caractere da minha primeira string do vetor para a variável p.
Estou fazendo isso utilizando apenas o primeiro índice do meu vetor bidimensional com valor 0. Dentro do meu for, eu vou abrir o bloco do mesmo. A primeira instrução contida neste é um printf, que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com a string e entre colchetes, eu tenho um código %d, que vai ser substituído pelo valor inteiro obtido através da avaliação da expressão aritmética i mais 1. Estou somando 1 aí para transparecer ao usuário o fato dos índices em C começarem em 0, já que eu inicializei i com 0. Vou fazer a leitura da string fornecida pelo usuário através da entrada padrão e o armazenamento da mesma no endereço de memória contido em P por meio da execução do meu scanf. Notem que eu estou utilizando aqui o código %colchetes, né? Então eu estou especificando que no máximo eu vou ler 99 caracteres para uma determinada string e vou parar a leitura após atingir a leitura do 99º caractere ou após localizar o barra invertida N e o Enter na sequência de caracteres fornecidos pelo usuário, e o Enter não vai pertencer à string lida. Quero só destacar que pode haver a necessidade de limpar o buffer, né? Então eu posso ter que utilizar a minha função setBuffer. Agora eu vou atualizar o valor do endereço contido em P. Então vou consultar o valor do endereço contido em P e vou acrescentar a este comprimento underline max, ou seja, eu vou multiplicar por 100 a quantidade de bytes que eu tenho utilizado para armazenar um char, e este valor vai ser somado ao endereço contido em P, atualizando assim o endereço contido na variável P. Fecho o bloco do meu for. Então, após a execução desse meu for, eu vou ter inicializado adequadamente todas as minhas strings contidas no meu vetor de strings. Agora eu tenho um printf que vai, após uma mudança de linha, apresentar na saída padrão a mensagem string digitadas. Faltou um S ali, né? Deveria ser strings digitadas. E agora eu tenho um for que visa percorrer todo o vetor para apresentar as strings contidas no mesmo na saída padrão. Então, de forma análoga ao meu for anterior, eu vou percorrer todo o vetor, só chamo atenção para algumas peculiaridades. Então, no caso, eu vou inicializar o valor de P com o endereço do primeiro caractere da minha primeira string do meu vetor. Então, eu utilizo os dois índices, né? Então eu vou acessar a primeira string e o primeiro caractere da mesma e vou extrair o endereço desse caractere com o e comercial. E este valor vai ser utilizado para inicializar P nas minhas iterações do for. Outro detalhe é que essa última instrução que eu tinha aqui no bloco para atualizar P, né, para passar para apontar para a próxima string do vetor, eu estou fazendo essa atualização, ó, na estrutura do meu for. Tá certo? E agora dentro do for, eu tenho um printf que após uma mudança de linha vai apresentar string e entre colchetes eu tenho um código %d que vai apresentar nesta posição o resultado da avaliação da expressão aritmética i mais 1. Então no caso mais 1 é para transparecer o fato dos índices em C começarem em 0. Depois eu tenho dois pontos e aí vou apresentar a string. String essa que vai ser obtida por meio do endereço contido em P. Agora eu simplesmente fecho o bloco da minha função principal. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!